Bom, agora a gente vai dar sequência nos estudos que a gente vinha fazendo sobre a função exponencial, a inequação exponencial, a equação exponencial, tá? Agora a gente vai entrar em logaritmo. E o logaritmo a gente costuma falar que é o inverso da função exponencial, tá? Aí, ó, o objetivo da nossa aula é entender a história do logaritmo e entender o porquê, né, a gente estudar logaritmo. A gente sempre estuda, sempre os assuntos que a gente vai estudar, às vezes fica meio distante da realidade que a gente tá, né? A gente acha que essas coisas não servem para nada, mas serve, né? Então, vai ser mais ou menos isso que eu quero mostrar nesta aula. Então, ó, vamos lá. Eu dei aqui um exemplo para a gente ver uma aplicação da função exponencial em si, né? Da parte da exponencial, para a gente entender o porquê que a gente estuda logaritmo, tá? Ó, então, vamos lá. Segundo o Banco Mundial, lembrando que isso daqui não é, com certeza agora não deve mais expressar a realidade, tá? É tudo uma situação fictícia. Eu peguei isso de um livro. Segundo o Banco Mundial, a previsão do crescimento demográfico na América Latina no período de 2004 a 2020 é de 1,2% ao ano, aproximadamente. Em quantos anos a população da América Latina vai dobrar se a taxa de crescimento continuar a mesma? Então, para a gente entender essa parte aí, ó, eu desenhei aqui uma tabela. Nessa tabela eu botei uma coluna para o tempo, tá? E uma coluna para a população, tá bom? No início do tempo aqui, ó, eu coloquei esse P0, que significa população, no ano zero, né? Que é o que marca o início. Aí depois a população no primeiro ano vai ser como? A população aqui, ó, P1, que significa população do primeiro ano, é igual à população do ano anterior vezes a porcentagem de crescimento. Ah, mas por que a porcentagem de crescimento é 1,012? Por isso aqui, ó. A gente tem 100%, como é um crescimento, a gente sempre bota o 100%, que é o todo. E a gente vai somar 1,2%, que é a média de crescimento que o enunciado aqui forneceu, ó, 1,2% ao ano. Tá? Então eu coloquei aqui. Por que você somou? Porque fala que em quantos anos a população da América Latina vai dobrar se a taxa de crescimento continuar a mesma. Como é uma taxa de crescimento, a gente soma. Se fosse uma taxa de decrescimento, ia subtrair, tá? Aí fazendo aqui, ó, 100% mais 1,2% vai dar 101,2%. Aí a gente transforma isso daqui, né, em porcentagem. Como é que a gente faz isso? 101,2 dividido por 100 e vai dar 1,012. Por isso que a gente multiplica aqui, ó, por 1,012. Então a população do primeiro ano é a população do ano anterior vezes 1,012. No segundo ano, a população do segundo ano vai ser a população do ano anterior, que é P0 vezes 1,012, né, ó, vezes a taxa de crescimento, que é isso aqui. Aí a gente pode escrever isso, ó, como é tudo uma multiplicação, tem 1,012 aqui e 1,012 aqui, a gente pode botar isso ao quadrado, né, que é a multiplicação, e põe o P0 multiplicando na frente. Então fica P0 vezes 1,012 ao quadrado. Aí no terceiro ano vai ser o quê? A população do ano anterior, né, que vai ser o P0 vezes 1,012 vezes 1,012. E multiplicar de novo por 1,012, que é a mesma coisa que fazer P0 vezes 1,012 ao cubo. E se fosse a população do quarto ano? Ia ser P4, né? No caso aqui, a população do quarto ano, P0 vezes 1,012 elevado a 4. Se fosse de 10 anos, ia estar elevado a 10. Se fosse de 20, ia estar elevado a 20, tá? Aí, generalizando aqui, ó, para x anos, a gente vai ter que o px, né, o ano x. Esse px aqui pode ser, eu estou querendo expressar como se fosse 10 anos, 20, 30, 100, 1000 anos, tá? Então, P0 vezes 1,012 elevado a x,
tá? Lembrando que o ano, ó, é sempre o valor que fica elevado. Quando era 3 anos, está elevado a 3. 2 anos, está elevado a 2. 1 ano, está elevado a 1, como se tivesse elevado a 1. E no início é como se tivesse elevado a 0. E todo número elevado a 0 vai dar 1 e vai ficar uma vez o próprio P0, que é a população inicial, tá? Aí, ó, a gente volta pra cá e tem um negócio ali, ó. Suponha que a população dobrará após X anos. Então, a gente vai ter... A gente tinha aqui, ó, a população PX, né? Que foi aquela parte ali que a gente fez, né? O PX igual a 2 vezes o P0. Que está supondo que a população dobrará após X anos. Por isso que ficou 2 vezes o P0. Que o P0 nada mais é do que a população no ano 0, né? No ano início. Né? Ó, no primeiro ano, no início da contagem. Tá? E aí, quem é este PX? PX está aqui, ó. É P0 vezes 1,012 elevado a x. Então, eu botei aqui P0 vezes 1,012 elevado a x. E o 2 vezes o P0 eu copiei. Aí, ó, eu vou simplificar. Vou simplificar o quê? Ó, vou até pegar a caneta aqui para me simplificar aqui que eu não tinha simplificado. Eu vou cortar este P0 com este P0 ali. Tá vendo, ó? Sobrou só 1,012 elevado a x igual a 2. Aí agora eu te pergunto, tem como fatorar isso aí? Tem como a gente dar um jeito de igualar essas bases ali? Creio que não, né? Não tem como. Como que você vai escrever 2 como sendo 1,012 elevado a x? Ou escrever 1,012 elevado a x como sendo 2? Vocês concordam que não dá pra gente fazer isso? Então, né, pra gente resolver essa equação aí a partir de tudo que a gente já tinha estudado, não vai dar, né? Porque a gente tem que reduzir os dois membros, lembra? A uma potência com a mesma base. Só que não é, nesse caso aí, não dá pra gente fazer isso, né? A gente vê que esse método não é eficaz. E aí, justamente por não ser eficaz esse método, que a gente começou a estudar os conceitos e os conhecimentos acerca dos logaritmos, tá bom? E aí, brasileiros, os logaritmos eles foram desenvolvidos por um matemático escocês, que ele se chama John Napier. E ele começou a estudar isso lá no início do século 17, tá? Antes de desenvolver esses logaritmos aí, era muito difícil a gente efetuar cálculos desse tipo aqui, ó. Quer ver? Vou até botar aqui, ó. Por exemplo, 1,4576 vezes 2,38761. Você fazer uma multiplicação desse tipo aqui, ó, é muito complicado, né? Você vai ter um certo trabalho. E você fazer uma divisão também, né? Se você for dividir, sei lá, o número 3,2875553 dividido por 1,23578. Você concorda que fazer uma divisão disso aqui é muito complicado? Você vai ter dá pra fazer, você vai conseguir fazer, mas vai ser um negócio muito, muito complicado, né? E aí a descoberta desse matemático fez com que essas operações tanto de adição desses números aí, subtração, fosse muito mais simples, né? Fosse isso aí, antes dele conseguir descobrir isso, em geral era muito difícil, né? Aí com essa descoberta, essas operações foram transformadas em adição e subtração, né? Que na maioria dos casos era muito mais simples a partir dos conhecimentos de logaritmo, tá? Aí ele fez uma obra ainda que se chamava Uma Descrição da Maravilhosa Regra dos Logaritmos, lá em 1614, tá? E aí ele ainda explica a natureza dos logaritmos.
E o objetivo principal do logaritmo, né, de se estudar logaritmo, era minimizar esses cálculos muito difíceis aí, como a gente vê aí. Que quem tinha muito cálculo desse tipo aí eram os navegadores e os astrônomos, né, da época. E aí, esse matemático, né, o Napier, ele não era um matemático assim profissional, mas ele dedicou grande parte da vida dele, grande parte do seu tempo no estudo da matemática, né? E os frutos da dedicação desse trabalho dele foi publicar vários trabalhos que contribuiu muito, né, para o desenvolvimento da matemática. E aí, uma das invenções dele ficou muito conhecida, né? E ela é conhecida como as barras de Napier, ou os ossos de Napier. Se vocês quiserem, dá para vocês pesquisarem aí no Google, dá um Google aí, bota isso lá que é bem legal. E isso é um instrumento utilizado para efetuar mecanicamente essas multiplicações e divisões, ou até mesmo cálculos de raiz quadrada, tá? Só que atualmente, né, com os usos de calculadora, computador, calculadora científica, todas essas coisas, essas operações de multiplicação e divisão já não é mais um problema, né? Já não é mais muito cansativo que nem era antes. Mas mesmo assim, os logaritmos ainda são estudados e ainda são utilizados, né, em algumas situações, como por exemplo, na resolução de equações exponenciais, né, ó, que é isso aqui. Isso aqui é uma equação exponencial que a gente não sabe resolver com os conceitos, né, que a gente tem até hoje, né, com os estudos só da função exponencial, da equação exponencial, a gente não consegue resolver isso, mas agora a gente vai conseguir utilizando nada mais nada menos que os logaritmos.